Briga de cachorro grande, hein? Três grandes softwares aí para vocês. O Congesco sempre trazendo novos fornecedores, mas aí, ó, qual vocês vão escolherem? Aí é pepino para vocês. Brincadeiras à parte, bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia do Congesco. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Olha que maravilha, nessa sexta-feira fria, pelo menos aqui onde eu estou. 122 pessoas, vamos chegar, galera. É um prazer ter vocês aqui novamente. Tenho certeza que hoje nós teremos um dia igualmente maravilhoso aos dias anteriores que a gente teve. Vamos fazer aqui um breve resuminho de tudo que a gente viu nesses dois primeiros dias. Nós percorremos aí uma jornada extremamente rica de aprendizado, discutimos temas como excelência ambidestra, sistemas de gestão mais efetivos, indicadores para tomada de decisão, cultura da qualidade, gestão por processos, inteligência artificial, automação, gestão de dados, transformação digital, gestão de risco e tivemos um workshop maravilhoso também ontem de compliance. Em todas essas discussões, uma mensagem importante esteve presente. Organizações de alto desempenho não surgem por acaso. Elas são construídas por meio de uma gestão estruturada, decisões conscientes, pessoas capacitadas, que é importantíssimo, e uma busca permanente pela evolução. E é justamente sobre essa evolução que vamos iniciar a nossa programação hoje. Independente do porte ou segmento da organização, existe uma pergunta que todo profissional da qualidade ou também a própria organização precisa periodicamente fazer. Em que estágio de maturidade está o nosso sistema de gestão da qualidade? Compreender esse nível de maturidade é fundamental para identificar pontos fortes, reconhecer oportunidades de melhoria, definir prioridades e construir, assim, uma evolução consistente e sustentável ao longo do tempo. Para nos ajudar nessa reflexão, temos a satisfação de receber aqui pela primeira vez no palco do Congesco a Cláudia Ferrari, instrutora, consultora, auditora e palestrante com muitos e muitos anos de experiência. Não estou entregando sua idade, Cláudia, mas eu sei que você tem muita experiência, muito chão percorrido. E a Cláudia vai conduzir para nós a palestra Maturidade do SGQ, como diagnosticar, priorizar e evoluir. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Congesco 2026. A palavra está com você, fique à vontade, tá? Um prazer e obrigada por estar aqui. Bom dia, como vai, Fernanda e todos que estão participando conosco? Vocês me ouvem bem? Manda um joinha aí, por favor. Sim, te ouvimos, querida. Vou te fixar aqui na tela Beleza, rapidinho, tá? muito bem, pessoal. Bom, vocês viram que a Fernanda já começou falando que vamos falar de maturidade e agora temos uma pessoa com muitos anos de vida e de horas também, né? A alta quilometragem aí na área de gestão de qualidade. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês e esse tema que eu vou falar com vocês, eu vou expor a vocês é, como fazer para sabermos em que nível de maturidade estamos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá, vamos ver, apareceu aí, beleza. Caso alguém não esteja vendo, por favor, nos avise, tá? Para a gente não ter problemas aqui em relação a compartilhamento de imagens. Como diz aí na capa, né? Maturidade do SGQ. Como que faremos para diagnosticar, priorizar e evoluir? Vamos lá. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou expor o conteúdo de forma mais sucinta, porém clara, e depois eu vou deixar o máximo de tempo que eu puder, até as 10 horas, para a gente conversar a respeito, tá? Minha ideia aqui não é vender uma forma ideal de fazer, é mostrar o que a minha experiência dentro do sistema de gestão aí de mais de 80 empresas por onde eu já trabalhei e ainda trabalho, né, estão fazendo para conseguir assegurar esse diagnóstico, priorização e evolução do sistema de gestão.
Bora lá, então. Eu gostaria de ressaltar, né, que eu estou observando muito uso da IA para muita coisa. Eu não tenho nada contra isso, tá? Muito pelo contrário, eu também uso. Acho que eu já não fico um dia sem conversar com alguma inteligência artificial generativa. Porém, eu quero que vocês saibam que esse conteúdo eu fiz com exceção de algumas imagens que eu pedi para a IA gerar para mim, o resto eu fiz Ctrl C, Ctrl V, usando dados que eu tenho, dados da minha rotina de trabalho, tá? Eu entrei no setor da qualidade, né, no mundo da qualidade, em 1987. Foi lá quando surgiu o primeiro sistema de gestão ISO para qualidade, né? ISO 9001 de 87, né? Primeira versão. E na ocasião eu tinha 15 anos, já trabalhava como estagiária, né? Dentro de uma autopeça, em Campo Limpo Paulista, uma empresa chamada Krupp Metalúrgica. E criou-se, né, uma necessidade na empresa de implantação do sistema de gestão da qualidade. E eu já entrei nessa história desde então. E como todo profissional da área da qualidade, se você gosta, você fica, tá? Então, isso já fica uma dica para vocês, tá? Para quem ama a qualidade, é impossível deixar de aplicar qualidade para o resto da sua vida. E é aqui que eu vou começar a falar para vocês sobre essa jornada, né? A minha começou lá em 87, e vamos falar um pouquinho sobre essa jornada de maturidade. Dentre tantas definições e conceitos que existem dessa palavra, eu trouxe um para vocês para o nosso tema aqui do dia de hoje. Maturidade. Eu escolhi essa definição. Qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. Eu não gosto muito da parte de idade madura, mas por detrás desse termo idade madura está a questão da experiência. É impossível você pegar um jovem de 15 anos de idade e pedir para ele explicar para você tudo que uma pessoa de 45 anos de idade já passou. Então, é uma questão mesmo de vivenciar, tá? Então, quando a gente fala de idade madura, vamos entender que estamos falando de experiências vividas, tá? A experiência vivida, ela vai promover, sim, uma reflexão, você queira ou não, por causa de todos os engramas que já estão criados no seu cérebro, e ela vem também, de acordo com o que você vivenciou, proporcionar bom senso e prudência. Bom senso, porque se você não gostou de uma experiência, você vai evitá-la. E como que você evita? Através da prudência. A prudência nada mais é do que a análise do risco que leva a uma ação. Então, quando falamos de maturidade, nós estamos falando de tudo que já aprendemos, de bom nós queremos que continue, de ruim nós queremos evitar. Então, a maturidade, no conceito da palavra aqui, é pegar o que eu já vivi e usar isso para manter o que é bom e melhorar o que precisa ser feito. E como que isso se transfere para dentro do sistema de gestão da qualidade? Vamos entender o que eu escrevi aí. A maturidade no SGQ é uma situação onde as pessoas que trabalham numa organização sabem o que já está feito, o que falta fazer e o que importa fazer. Vamos focar nesses três aspectos. O que já está feito é você saber fazer um bom diagnóstico, né? Onde estamos? Em que pé que estamos? Você conseguir olhar para dentro da sua organização e entender onde você está. Olha a importância disso, porque se eu não souber onde eu estou, como que eu sei o que falta para eu chegar onde eu quero? E quando eu sei onde estou,
Sei o que falta, entra o ponto mais importante. O que importa fazer? Essa palavra importa, eu estou usando muito nesse ano. Todo ano eu coloco uma palavra mote, sabe? Para eu usar como foco de aprendizagem naquele ano. Esse ano de 2026, eu foquei na palavra importância, né? Dar a importância devida para o que precisa ser feito. Você, eu e todo mundo que está aqui nesse planeta Terra, nessa ocasião, estamos vivendo uma enxurrada de informação desconexa. Todo mundo puxando a sardinha para o seu lado. Então, o discernimento que a maturidade traz é saber o que importa. Muitas vezes eu estou sufocada de informação. É por e-mail, é por WhatsApp, é pela IA, é pelas pessoas que estão na minha frente, é por demandas de workshop, é demandas de treinamento, demandas de software, demanda de hardware, demanda de requisito de cliente, requisito legal. É uma enxurrada de informação caindo na tua frente o tempo todo, seus olhos absorvendo, seu ouvido ouvindo, e seu cérebro desesperado para falar: o que é que eu faço agora? Se você conseguir conciliar a cada momento de desespero a resposta para esses três pontos, o que já está feito, o que falta fazer e principalmente o que importa. Isso é maturidade no SGQ. Não dá para você atacar todas as frentes ao mesmo tempo. Você precisa ir passo a passo. Por isso que eu pus essa escadinha aí. Veja que essa escada propositalmente tem uma curva. Você não sabe o que tem depois da curva, tá? Você não tá vendo o topo dela, mas você sabe que você tem que subir. Mas para você subir, você tem que ir passo a passo. E não se preocupe muito com o que está depois da curva, porque teremos o tempo todo mudanças. Teremos o tempo todo variáveis que não conseguiremos controlar. Mas a cada passo você vai ter que responder o que importa agora. Muito bem, fazendo esse alinhamento, então, da maturidade com o sistema de gestão da qualidade, vamos em frente. Se você tivesse que responder para mim, né, ou para qualquer outra pessoa, né, eu coloquei três cargos aí: o gestor do sistema de gestão da qualidade, o gestor da qualidade e o gestor da organização. São três cargos muito importantes. Em algumas empresas, esses três grupos de funções estão na mesma pessoa. Em outras empresas, é muito bem dividido isso. Tem uma pessoa só para cuidar do sistema de gestão da qualidade, uma só para cuidar da função qualidade. Normalmente, o SGQ está subordinado à diretoria ou gerência da qualidade. E temos o gestor da organização. Vamos chamar gestor de organização aquele grupo que é a alta direção da empresa, ou CEO, ou quem você quer entender que toma as decisões por toda a organização. Então vejam que eu coloquei três cargos aí. Pense e reflita. Quem deles tem que responder pela maturidade do SGQ? Se é uma empresa onde o gestor da organização não é muito maduro, ele vai falar que ele paga o SGQ para o SGQ cuidar disso. Outro tipo de decisão é a equipe da qualidade, todo mundo lá da qualidade. Mas um gestor de organização que reflete muito sobre maturidade do SGQ, ele vai entender, ele deve entender e importa entender que cabe a ele. Não dá para delegar isso, gente. Não dá para delegar, não tem como delegar para a equipe da qualidade, para a pessoa do sistema de gestão da qualidade, que a maturidade é deles, eu pago vocês para isso. Eu já ouvi isso muitas vezes nas organizações por onde eu passo. Eu contratei você para isso.
É você que tem que cuidar disso. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para cuidar só da qualidade. Você tem noção da quantidade de coisa que eu tenho que resolver? É claro que eu tenho noção. E é por isso que quem está nessa cadeira de gestor da organização é você e não eu. Eu, da qualidade, vou cuidar de um pedaço. Você tem que cuidar do todo. Só que maturidade do sistema de gestão da qualidade não é da função qualidade, ela é do gestor da organização. O gestor da organização, vamos falar um pouquinho sobre técnico de futebol, sobre maestro. Vamos fazer um paralelo aqui. Vejam na imagem, nós temos um maestro e nós temos ali dezenas de profissionais, cada um com o seu instrumento. A pessoa que cuida do sistema de gestão da qualidade está sentado ali, tá? Ou ele é um jogador no time, ou ele é uma pessoa sentada ali dentro de uma orquestra, tá? Então, uma pessoa cuidando da qualidade. Temos uma pessoa cuidando do meio ambiente, uma pessoa cuidando de saúde, uma cuidando de segurança do trabalho, uma cuidando de segurança da informação e assim por diante. Todas essas pessoas precisam de um regente. Se esse regente não entender que a gestão da qualidade parte dele, como é que nós vamos, nós que somos instrumentos dessa orquestra, desse time, vamos trabalhar? Percebam, né, que precisamos que alguém de fora avalie se este gestor está fazendo direito a parte dele. Ah, mas é importante mesmo que venha alguém de fora? Sim. Este avaliador, ele vai pegar o critério que foi definido por aquele gestor, ele vai pegar os requisitos que foram trabalhados desse critério e vai fazer sim uma avaliação se aquele gestor está cuidando da sua orquestra, se aquele técnico está cuidando do seu time. Precisamos sim de critérios e requisitos. Mas veja, quem vai definir os critérios e o requisito tem que ser o gestor. Percebe aqui que requisitos podem vir de diversos padrões. Vejam nessa imagem que eu coloquei no meio deste exemplo a ISO 37301, porque essa foi a imagem que mais me agradou de mostrar que diversos padrões estão interligados dentro de uma gestão integrada de risco e dentro de uma gestão de conformidade de qualquer critério e requisito. Então, percebe que na minha cabeça eu enxergo assim os requisitos. Esse círculo maior externo, que está aí representado pela cor preta, é a gestão integrada de risco. No centro, eu pus a gestão de conformidade de todos os requisitos. E em volta, quantos requisitos você tiver que atender. Só que se você não souber os requisitos, já era. Já era. Eu percebo em algumas organizações por onde eu tenho trabalhado, eu vou lá fazer uma auditoria de ISO 9001. As pessoas que eu estou conversando não conhecem os requisitos, não sabem do que eu estou falando. Eu faço questão, vamos entender o requisito aqui, ó. O seu trabalho vem deste requisito aqui, ó, deste deve aqui, que a sua organização, o gestor da sua organização quer que você me mostre como você atende. Então, vamos partir do passo 1, conhecer os requisitos. Se as pessoas não conhecem o requisito, já começa torto. Não tem como atingir uma maturidade sem saber o primeiro passo, quais são os requisitos. Depois, cadê os critérios? Qual é a regra para o ponto de partida e o destino final? O que é que esse gestor quer com esse requisito? Qual é a regra que nós vamos usar para avaliar a situação atual? Qual é a regra que nós vamos usar para ter
realizar, monitorar e medir o plano de ação. Peguem esses três aspectos que vocês estão vendo. Sem o requisito e sem o critério para saber como vamos aplicá-lo, já está torto também. Não dá para atingir maturidade sem este passo 2. Qual é o passo 3? Autoavaliar. Pega aquele requisito, define o critério e faça uma autoavaliação. Quem é que tem que fazer a autoavaliação? Acredite em mim, tem que ser aquele cara ou aquela mulher chamado de gestão da organização. Não, o pessoal da qualidade está fazendo a avaliação. Não dá certo isso. Tem que ficar junto à alta direção. Ele tem que entender a cada evidência, ele tem que entender o que é aquilo. É muito raro eu conversar com pessoas da alta direção e eles saber do que eu estou falando, gente. Eu sou lá da gestão da qualidade. Quando eu começo a conversar sobre os requisitos do critério que eles mesmos definiram, eles não sabem do que eu estou falando. Eu fico chocada com isso. Como você pode gerenciar uma organização sem conhecer os requisitos que você determinou que a organização tem que atender? Ah, ele não pode ter o suporte da equipe? Claro que pode. Lembra, ele não está sozinho. Ele é o regente da orquestra. Ele é o técnico do time. Ele vai precisar de suporte de todo mundo, mas ele não pode delegar isso, né? Ou então, como eu costumo falar, delargar, né? Ele larga, ele espalma o sistema de gestão para as equipes, para os instrumentistas. Isso está muito errado. Por isso que não se forma cultura, por isso que não se chega em maturidade. Faça então no terceiro passo. Pega-se as evidências de atendimento, cria-se uma regra de pontuação, que é uma escala para você medir onde você está, e descobre-se então o estado atual. Tendo isso em mãos, vamos ao quarto passo: a avaliação independente por especialista. Aqui entra aquele conflito de quem é o especialista? Quem é? Tem que ser independente, tá? Ah, mas não pode ser a própria pessoa da qualidade, não pode, tá? Tem que ser alguém independente daquele sistema que está sendo analisado. Ele constata que as evidências são reais, confirma o estado atual e identifica o nível de maturidade, tá? Então, não dá para ser feito pela mesma pessoa, tá? Não pode. Quando a gente fala que na ISO 19011 tem o requisito de independência, é disso que a gente está falando. Ah, na auditoria interna, as pessoas da empresa podem auditar a própria empresa? Claro que pode, ela não pode auditar a atividade dela. Eu não estou falando de auditoria. Estou falando de avaliação independente de maturidade, tá? Eu não posso agora falar, a gente mesmo sabe onde está e está tudo resolvido. Eu preciso de alguém especializado naquilo e que saiba de forma independente dar um diagnóstico de maturidade. No passo 5, agora eu cheguei onde eu quero. Eu já sei o que está feito, eu já sei o que falta fazer e eu defino o que importa fazer. Importar é prioridade. Prioridade de desenvolvimento da maturidade. Subir a escada da forma correta. Tá? Muito bem. Chegamos então no quinto passo. Vamos ver um exemplo real disso que eu falei até agora. Este case que eu vou mostrar para vocês é um case real que eu tive o prazer de desenvolver num dos projetos de gestão de maturidade que eu participei. Na minha vida, eu conheço vários padrões de gestão de maturidade. Estou trazendo um exemplo para vocês, ok? Então, tudo começa aqui na mensagem do presidente. Isso aqui é um exemplo real que um presidente de uma organização escreveu
gravou e falou para toda a organização. Na ocasião, era uma organização de cerca de 4.000, 4.300 pessoas, diversos sites, e ele trouxe a palavra dele. Ele escreveu isso, ele falou isso, ele respirava isso, ele sentia isso, tá? Onde você cruzasse com esse homem no corredor da empresa, ele falava disso. Depois do bom dia, como você tá, ele falava disso. Então, esse homem queria e se importava com a maturidade da qualidade, tá? E aí, depois dessa definição dele, ele determinou como que os requisitos funcionariam. Ele determinou em 6 grandes grupos de requisitos. Aqui ele definiu, vamos dar uma olhadinha nessa imagem: acionistas confiantes, fornecedores integrados, pessoas saudáveis e comprometidas, clientes satisfeitos, instalações e equipamentos seguros e produtivos e o meio ambiente respeitado. Ele determinou, dentro desta célula, percebe que parece uma célula essa imagem, né? Uma célula ou então um elemento químico, né? Todos ali interligados para cuidar desta organização. Como que ele fez a definição dos critérios? Vamos entender. Ele trouxe dentro desse esquema, né, que ele está chamando aí de cuidados, ele trouxe o que ele chamou de capítulos. Aí ele definiu, por exemplo, aí você está vendo na imagem. Eu peguei um exemplo do cuidado cliente satisfeito. Ele determinou que teriam dentro deste cuidado 5 capítulos: qualidade em fornecimento, pontualidade, gestão comercial, gestão do serviço em loco e gestão de projetos. Para cada capítulo, ele determinou um roadmap. Nesse exemplo que você está vendo, percebe, dentro do item 1, tem o item 1.1. Ele chamou de QRQC para obtenção de resultados e PPM. O 1.2 ele chamou de cartão de lição aprendida. Dentro do roadmap, ele criou itens de evolução em 5 steps, em 5 degraus. Aí o que ele fez aí? Ele determinou degrau 1, 2, 3, 4 e 5. O que devemos fazer para ir do primeiro degrau ao quinto degrau? E isso que eu estou mostrando na tela foi feito para os 6 cuidados. Alguns tinham 3 capítulos, outros 4, outros 5 e assim por diante. Alguns roadmaps tinham 2 subitens, outros 3, 4, 5, tá? Quem é que elaborou tanto os capítulos quanto os roadmaps? Todos os gestores de todas as etapas dos processos. Eu colaborei com esta consolidação. Isso foi feito durante mais ou menos um ano, tá? Levamos um ano para desenvolver isso. Cada vez que eu voltava na sala do gestor da empresa, que era todo fim de dia, a gente analisava e validava. Tá? Então, eu fazia a minha parte como instrumento de ir atrás do que deveria ser feito. Falava com os gestores, vamos definir capítulo, vamos definir roadmap. Voltava lá com o gestor do negócio e validava com ele. Depois de um ano, nós chegamos a todos os roadmaps desenvolvidos. Observem aqui, esse é um exemplo, tá? De um roadmap do cuidado que se chama acionista confiante. Eu tinha um capítulo que se chamava padronização do reporting financeiro. E o roadmap que está aí na tela era o 1.1, fechamento eficiente, seguro e padronizado. Se você observar, lá no item 1, ele tem 3 temas e vai do 1 ao 5. Step 1,
ao step 5. Vamos dar uma olhadinha na primeira linha, só para vocês entenderem a evolução da maturidade do primeiro tema. O primeiro tema é Step 1. O relatório de um fechamento eficiente foi definido em termos de prazo, acuracidade e apresentação. 1 significa sim, está feito. Ok, tá? Vamos ao segundo degrau. A organização, em termos contábeis e de controladoria, são analisados de forma hábil e detalhado para atender os objetivos. E já deu 0 aí. Alguma coisa está faltando, tá? Que não conseguem tomar uma nota 1, tá? Vou dar um exemplo. A gente consegue fazer, mas a gente não consegue fazer em tempo hábil. A gente não consegue fazer de forma detalhada. Então, infelizmente, não conseguimos seguir. Estamos no primeiro degrau. Para ir para o terceiro degrau, precisamos resolver onde estamos, que é o segundo degrau. Vamos ver o que pede o terceiro. Existe um processo de otimização planejada para atender os objetivos e reuniões regulares para o acompanhamento do progresso do fechamento. Nossa, precisamos definir o quê? Precisamos definir reuniões regulares e também não temos. Ah, mas nós já temos reuniões regulares. Posso pôr um aqui? Não pode. Você não pode colocar um no step 3, 4 ou 5 se você ainda não subiu o segundo degrau, tá? Aqui há uma evolução em roadmap, em degraus. Você não pode pular degraus, tá? Vamos ver o que perde o 4. A organização e os sistemas foram parametrizados e estão em uso para o fechamento financeiro. Sistemas parametrizados. Nós já parametrizamos tudo. Vou pôr um aqui. Não vai. Não vai porque você ainda está devendo um lá para o step 2. Você vai dar uma esticada de perna aí de 3 degraus, vai dar ruim, tá? Não vai. Vamos ver o que é o passo 5. Existe um levantamento do respeito dos objetivos, tanto do prazo quanto da viabilidade. Nossa, respeito aos objetivos. Levantamento do respeito. O que significa isso? Nós temos todos os dados que precisamos e os objetivos são respeitados no prazo. Viabilidade. Viabilidade é recurso para atingir o objetivo. Imagine quando a gente estiver nesse nível 5 de tudo. É maravilhoso. Mas estamos um pouquinho longe, estamos ainda lá no step 1. Então, percebe que no terceiro tópico desse item, desse capítulo padronização, a gente já está no quinto. Tá? Ó, tomou um no passo 1, 2, 3, 4, 5. E assim a gente consegue ir andando dentro dos passos. Veja aqui que nós temos o quê? Uma medição da autoavaliação. Então, eles julgaram, né? Quem fez essa medição chegou num critério de pontuação. E depois a avaliação independente foi lá e confirmou se era verdade. Vamos ver a comparação. Observa aqui. A nota do acionista confiante na autoavaliação era 44% de degrauzinho subido. O avaliador, ele viu que era 55%. E percebe aí que teve uma melhora, né? Com exceção ali nos equipamentos, que quando o avaliador foi lá caiu um pouquinho, né? O resto ele considerou que melhorou. E percebe que, inclusive, o avaliador ele está usando também critérios de indicadores para ver a performance de cada cuidado. Aqui tem um exemplo de indicadores que foram definidos para medir. Então, olha que interessante, além do roadmap, nós medimos o desempenho da eficácia. Vejam que importante.
O roadmap, as escadinhas, vou voltar uma informação aqui, ó. Essa pontuação do roadmap, ela mede a eficiência em prol da maturidade e os indicadores medem a eficácia, tá? Então, os indicadores foram considerados também lá na avaliação independente. Como da disciplina aí. Então, deixa eu ver quem é. Tem algum microfone aberto, Pessoal, tem algum microfone aberto aí? Deixa eu dar uma olhadinha. tá bem, tá? Então, pessoal, aqui no passo 5, que é onde a gente vai analisar o resultado da maturidade, eu pus umas cores aí para vocês verem o seguinte. Nesse exemplo aí, tem coisas em verdinho, verdinho quer dizer que já temos, é o degrauzinho que já subimos. E tem coisas pintadinhas de azul, zero em azul. O que que é o zero em azul? É onde nós vamos fazer o nosso plano de ação, é o que importa, tá? Então, observem que na primeira linha, a gente vai gastar energia para ir para o step 2, tá? É ali que vai ser focado o nosso plano de ação do que importa. E observe que na segunda linha, nós estamos no step 2, no segundo degrau, e queremos e vamos trabalhar para ir para o quarto, tá? Então, não sou obrigado a subir no meu plano de ação um degrau de cada vez, mas eu tenho que ter o quê? Estrutura, recurso, viabilidade, tá? Fazer o que importa. Nós entendemos que importa ali no tema 2 ir até o step 4. Tá? Então, aqui entra a análise do resultado para definir o bendito plano de ação. Vamos fixar aqui tudo que eu expliquei para vocês de forma muito sucinta sobre maturidade do SGQ. Então, esse aqui é um slide de fixação, tá bom? Tá? Porque eu quero liberar um tempinho para vocês falarem comigo, tá? O gestor da organização vai cuidar então do quê? Percebam aí que tem 9 coisas para ele cuidar, 9. E a pessoa, que é o avaliador independente de maturidade, vai cuidar de 3 coisas só, tá? Lembrando que o gestor da organização ele precisará do time inteiro dele, o técnico do time inteiro. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo para vocês visualizarem a importância de todos, tá? O gestor da empresa e o técnico de futebol e o regente da orquestra não consegue fazer nada sozinho, tá? Mas ele tem que tocar essa banda, senão não vai dar certo, tá? Ele então vai cuidar da regra, do ponto de partida e do destino final. O que é isso, gente? É o requisito, é o critério. Ele vai determinar a regra para como é que nós vamos avaliar a nossa situação. E ele determina a regra do plano de ação e de como isso será medido, os indicadores, tá? Aí, faz a autoavaliação, esses 3 itens que estão aí no meio da tela. Evidência de atendimento de cada degrauzinho, a pontuação com base no critério de avaliação e a conclusão da autoavaliação. Onde é que estamos? Qual é o nosso estado atual? Em quais degraus estamos na nossa escadinha? Aí, com base nisso, ele já sabe o que já fez, olha para trás, vê o degrauzinho que já subiu. Ele sabe o que falta fazer, olha para frente, vê onde ele quer chegar. E o mais importante de tudo, o que importa, não temos recurso para fazer tudo. Olha, na minha vida profissional, uma vez eu vi, ouvi e senti que era verdade, aquela empresa tinha recurso para tudo. O resto não. Mais de 80 empresas por onde eu já passei. Sempre tinha que esticar a cordinha, puxar o cobertorzinho para ter recurso, tá? É aqui que entra o que importa fazer, tá? Que aqui entram as prioridades, tá bem? O avaliador independente vai lá fazer a parte dele, constata a evidência, confirma. Ô, pessoal, dá licença, mas vocês falaram que estava no quarto degrau, mas na verdade vocês estão no segundo. Volta aqui
que vocês não estão nesse estágio, não. Ou com a evolução da atividade entre o dia do diagnóstico, mais o plano de ação e o dia da avaliação externa, que beleza, vocês fizeram uma autoavaliação de primeiro degrau e vocês já estão no quinto. Olha que maravilha, tá? E entrega para a empresa o resultado do nível de maturidade. E o que acontece quando esse resultado é entregue? Toma, gestor, faz de novo aí o seu ciclo, tá? E se um dia chegar no nível 5, quinto degrau de todo mundo, restabelece o novo critério. Não tem fim, gente. Não tem fim. Melhoria não tem fim. Essa é que é a verdade. Para ter sucesso, então, lembre-se, foquem nisso que está nessa tela, tá? O gestor da organização é um técnico de futebol. Tô falando de futebol porque vocês sabem, a gente tá na Copa. Eu não sou muito chegada em tudo isso, né? Porque quando me perguntam, né, para que time você torce, né? Eu falo que eu torço para o Santos. Por quê? Porque quando eu era criança, eu brincava na rua com os meus amigos ali, né, de futebol, né, aquelas peladas da rua que tinha, no chão de terra, descalço, né, eu era meio molequinho também, né, e também brincava de futebol de botão. Só que sempre, como eu era menina, a menina, na maioria das vezes ali, sobrava para mim o jogo de botão que ninguém queria. E eu adorava brincar com eles ali, com os meninos, meus primos, meus amiguinhos. E sempre me sobrava o Santos. E eu apaixonei pelo Santos e até hoje entendia, né, que o Pelé tá aí na tela, vocês estão vendo, eu sou fã dele até hoje. Mas meu marido brinca, ele fala assim, quando a gente começa a falar de futebol, pergunta para a Cláudia aí que time que ela torce. Aí eu falo para o Santos, daí ele pergunta assim, por quê, né? O pessoal pergunta por quê. Daí eu falo, porque o Santos é onde joga o Pelé. Aí todo mundo olha com aquela cara, né? Joga o Pelé. Porque para mim, gente, futebol é o que esse homem fazia. Hoje eu nem ligo mais para futebol. Mas eu respeito quem gosta, todo mundo aqui em casa gosta. Então, o que eu procuro ver hoje, quando eu sento para assistir um jogo de futebol, é o resultado do que o técnico fez. Ontem, por exemplo, eu estava vendo os jogadores do Japão jogando, né? Nem lembro com que time eles estavam jogando, porque eu vou falar para vocês o que que eu observei. Eu observei o técnico e observei que quando os jogadores iam para lá ou iam para cá, era muita sincronia. Muita sincronia. Eu fico encantada com a capacidade do técnico de fazer isso acontecer. É muito legal, gente. Então, ele não vai entrar no campo sozinho. Ele entra no campo um pouquinho em cada um dos jogadores, tá? Vejam o que eu grifei aí. Ele tem que entender a função de cada posição, como eles se movimentam juntos. Não quer dizer que sempre vão para o mesmo lado, mas juntos, em sincronia. E como tirar o melhor de cada profissional. Tirar no sentido de obter, tá? Não de sugar, tá? Ele dirige os especialistas de cada processo rumo à maturidade. Muito obrigada, gente querida. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E agora nós temos aí, pelo meu relógio aí, uns 10 minutinhos para conversar. Alguém quer falar alguma coisa comigo? Sim ou não? Obrigada, pessoal. Obrigada pelos participantes, pelos presentes. Alguma pergunta? Deixa eu ver o que está falando aqui. Nossa, nem sei onde começa o chat aqui, gente. Por favor, quem quer Ó, falar? deixa eu te ajudar aqui. Ah, por favor, me E tem aqui, ajuda. ó, uma palestra que deixou uma palestra, uma pergunta. Acho que a primeira Tá bem. pergunta está aqui, é do Jean Peter. E se durante o processo, um dos passos que havia sido avaliado como atendido deixar de atender, como isso é detectado?
Qual ação é tomada? Como é realizado o acompanhamento das ações com os responsáveis? Perfeito, perfeito. Nessas organizações onde eu participei desses roadmaps de maturidade, ela funcionava de formas diferentes. Eu vou dar dois exemplos, tá bom? Numa delas, a autoavaliação era monitorada continuamente. Uma vez por mês havia um comitê onde o gestor da planta, ele sentava com essas pessoas e era revisto os roadmaps, tá? Então, todo item que estava com a gente confirmava. Ah, mas toma muito tempo isso. Cada dono de um pedacinho ali da digestão, né? Porque nesse exemplo que eu dei, cada cuidado tem um gestor, tá? Tem um gestor geral dos 6 cuidados. Cada cuidado tem um gestor, tá? E esse gestor tem as suas equipes de execução. Então, esse gestor trazia para esse comitê mensal: estamos sim mantendo os steps ou não, caímos aqui do step tal para o step tal, de forma de autoavaliação. A avaliação feita pela entidade independente, ela era periódica. Em algumas organizações, ela era uma vez por ano agendada e uma vez por ano sem agendamento, tá? Então, o que isso gerava? Prontidão, tá? Então, deixa eu resumir para você a resposta à sua pergunta. O monitoramento era feito por um comitê mensal, o dono de cada cuidado levava para o gestor se estava mantendo ou não. Isso aí era feito uma vez por mês, tá bom? Se ele falava que caiu alguma coisa, ele explicava por quê. Pode ser uma falta de recurso, pode ser uma quebra de sistema, pode ser uma questão de algo que precisou ser mudado no meio do caminho, tá? Por qualquer razão. Aí ele colocava a condição ali de preciso de recurso, preciso de ajuda, alguém vai ter que mudar isso aqui, preciso de verba. Ele colocava a situação para fazer um ajuste fino no plano de ação, tá? Uma vez por ano, todo mundo sabia que haveria avaliação de maturidade e uma vez sem saber. O que gera essa uma vez sem saber? Gera prontidão. Ninguém fica se preparando para a avaliação. A prontidão gerava a possibilidade de ser avaliado a qualquer momento. Eu espero ter respondido sua pergunta. Se não, depois você me conta, tá? Quem mais, Fer? Não tô te ouvindo, Fer. Desculpa, esqueço de Imagina, ativar. Tem mais imagina. sim. A Sara pergunta: Cláudia, você entende que esse método deve ser aplicado a qualquer momento ou a empresa precisa ter um tempo de sistema? Ótima pergunta. Na verdade, quando você vai usar, lembra que eu comentei lá no comecinho requisitos, tá? Eu posso fazer um roadmap em cima de um requisito. Vamos supor que seja só ISO 9001. Só que eu digo porque normalmente as empresas começam por ela, né? Quando fala de sistema de gestão, tá? Eu pego a ISO 9001 e em vez de eu falar atende, não atende, eu crio uma escadinha. Eu pego, por exemplo, o primeiro requisito da 9001, contexto da organização, e eu defino uma escadinha. O que é não tem nada de contexto e o que é passo 1, 2, 3, 4 e 5 de excelência, de benchmark em contexto. Aí, quando eu tiver esse roadmap definido, eu vou aplicá-lo na autoavaliação. Então, respondendo à pergunta dela, eu posso fazer isso a partir do momento que eu defini a escadinha, tá? A partir do momento que eu defini a escadinha, não importa se o sistema já está implantado ou não. Aliás, é uma ferramenta excelente de diagnóstico, tá? Então, eu posso fazer só de 9001, posso fazer de 9, 14, 45, 27, posso fazer de regras próprias, posso fazer de diretrizes da matriz da minha empresa. Qualquer dev que você tem que atender para motivar a equipe a continuar andando e conseguir ver o progresso rumo à maturidade, nada melhor do que escadinhas,
tá? Que é o nome é mais chique aí que o pessoal fala roadmap, né? Ou steps, tá bom? Então, resumindo, você pode fazer em qualquer momento do sistema de gestão. Estar iniciando, estar no meio, ter 5 anos, 10 anos, não importa. Qualquer momento vai servir. A Camila pergunta, ela primeiro fala, depois pergunta. Uma das atividades que eu passo para os meus alunos é diagnóstico simples nas empresas que os próprios alunos estão estagiando, que não têm ainda uma certificação ISO 9001. O que você recomenda para um diagnóstico simples para ir amadurecendo a ideia de certificação? Certo. O diagnóstico mais simples que existe é o binário, né? Você pega o deve e pergunta lá para a pessoa responsável. Aqui está falando que deve ter questões, falando de novo da 9001 como exemplo. Aqui está falando que deve ter questões internas e externas mapeadas. Não precisa descrever, mas você tem que saber o quanto essas questões podem impactar o sistema de gestão da qualidade. De acordo com o que a pessoa responde, a pessoa que está fazendo esta avaliação de diagnóstico, ela tem que saber se é sim ou não. O ruim do sim e não, o ruim da resposta binária, é que ela fica muito arbitrária. Ela fica muito arbitrária. Porque tanto quem respondeu pode não ter falado tudo ou mostrado tudo, quanto quem está avaliando pode não saber avaliar o todo. E lembre-se que somos, qualquer auditor, avaliador, somos mentes com vieses e crenças e valores. Então, eu vou puxar a sardinha para aquilo que eu acho que está bom ou não. Quando você tem um roadmap, está escrito lá o que tem que ter. Passo 1, 2, 3, 4, 5. Sai da subjetividade e entra na evidência factual. Então, a minha sugestão é: não entre em binário, tá? Faça uma escadinha. É a melhor forma de você garantir que quem tem que fazer sabe o que vai fazer, ou o que é para fazer, ou o que importa fazer. E quem está avaliando consegue parar de viajar na maionese e cobrar só o que está escrito ali. Né? Como é que a gente fala? As inferências dos auditores, os euquisitos, né, gente? Tá? Tem mais, Fer? Tá acabando nosso Tem. tempo. Não, não, você tem até 10 e 10, é 1 hora, você tem. Você tá de brincadeira. Então vamos, tem muito para papiar ainda. Ó, uma pessoa aqui que não colocou o nome pergunta assim, Cláudia, para empresa certificada nas 3 normas, de quanto em quanto tempo seria viável avaliar a maturidade do sistema de gestão? Existe uma frequência definida? Certo. A frequência, ela vai do que o gestor quer ver, tá? Por exemplo, todo mundo sabe que os gestores das operações, né, CEO, presidente, diretor-geral, eu não sei como chama aí na sua empresa, tá? Mas essa pessoa aí que representa a alta direção, para ele conseguir medir, avaliar, sentir e se importar de fato com a gestão da qualidade, ele tem que ter um termômetro muito bem aferido, tá? Eu conheço pessoas desse tipo, né? Desse tipo que eu digo, pessoas desse nível de decisão, que querem uma visão trimestral, tá? Nunca vi menos que isso, tá? Que é uma visão trimestral. Trimestralmente ele quer saber o nível de maturidade. Outros, naquela frequência que eu já mencionei, anualmente ele quer medir e uma vez por ano sem aviso. Outros é só uma vez por ano. Tudo depende do que o gestor quer sentir, do que ele quer ver. Quando ele é um profissional que já tem no sangue, enraigado nele, essa questão de fazer direito, fazer certo, se importar de verdade com a satisfação de todas as partes interessadas, porque quando eu falo de qualidade, né, sistema de gestão da qualidade, quem que é meu foco? É o cliente, tá? Só que cliente não é só quem compra, cliente é o cliente interno, cliente é o cliente externo, cliente é o cliente usuário, cliente é qualquer pessoa que vai receber aquilo que você está entregando, né? Entregando, não só vendendo, entregando. Esse é o cliente.
Então, quando eu falo sistema de gestão da qualidade, eu prefiro falar. Ele se importa com todas as partes interessadas. Ele se importa com qualquer cliente dele, tá? Então, quando esse homem tem no sangue isso, ele sabe sem medir muito. Ele não precisa que fique entregando o nível de maturidade. Ele sente porque ele é presença naquela organização. Quando ele é um pouco mais ausente, nem tô julgando isso, tá? Como algo negativo. Mas quando ele é mais ausente, até por causa de características da própria pessoa, às vezes não é muito comunicativo, tudo mais tal, ele precisa de uma medição mais frequente. Então percebe que não tem regra. Porém, cabe a você, que é da qualidade, sugerir, mediante a sua percepção de como que esta persona, gestor da empresa, sente a qualidade, cabe a você sugerir uma frequência. Se você vê que ele tem a coisa na mão, ele tem a cultura na mão, não precisa medir toda hora. Medir, que eu digo, ficar mostrando para ele a maturidade. Se ele é um cara preocupado, mas não tão presente, fala para ele que você quer mostrar mais vezes, você quer que ele com você se alinhem de uma frequência maior. Se ele se importa de verdade com a qualidade, ele vai aceitar a sua sugestão. Tá bom? Show. Alessandro da Silva primeiro faz um elogio, depois a pergunta. Primeiramente, parabéns, Cláudia, excelente palestra. Fiquei Obrigada. hipnotizado aqui sem piscar. Minha pergunta é a seguinte: como você administra todas as atividades do SGQ? Estabelece as atividades e planeja em cronograma? São muitas atividades durante o ano. É. É verdade, tá? Bom, eu sou o responsável, né? Além de eu ter a minha empresa de consultoria, auditoria e treinamento, eu sou responsável pelo sistema de gestão integrado de uma fábrica. Meu contrato é com PJ e eu vou lá 6 dias, né, no mês, tá? Lá, o que que eu faço? Eu sou responsável pelas certificações, requisitos de cliente, tudo que diz respeito a critérios e requisitos cai na minha mão. Eu cuido do compliance, eu cuido da sustentabilidade, tudo que vocês imaginarem aí que existe. E agora, acabei de terminar meu curso de auditor líder da 27001 e já caiu no meu colo uma certificação 27001 também. Tudo por causa de requisito de cliente. Não tem problema, a gente vai se organizando. Respondendo sua pergunta, eu tenho na minha mente, a minha mente ela é setada por norma e requisito. Graças a Deus que a ISO organizou aquele negócio de 4 a 10, né? Na verdade, de 0 a 10. Mas o de 4 a 10 me ajuda muito a entender como que a minha cabeça funciona para atender devs. Dev de 9, 14, 45, 27, IATF, o raio que for, tá? Aí, como é que eu me organizo? Eu tenho drives setados por sistema de gestão, drive do SGA, do SGQ, do SGSST. O que eu estou chamando de drive? Você pode chamar isso de diretórios, ou SharePoint, ou base de dados. Aí, eu captulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Captulo tudo. A evidência não está dentro desses drives. A evidência está numa base única de dados. Então, vou dar um exemplo. Plano de treinamento anual. Isso entra lá no 7.2, né? De todas essas normas que eu estou falando. Plano de treinamento anual. A pessoa do processo de RH, né? Do processo de gestão de pessoas, do processo de desenvolvimento, o TID, essa pessoa ela tem lá no processo dela o plano de treinamento, certo? Ela que faz, não sou eu. Eu não sou a pessoa que faz o plano de treinamento. Só que eu pego o link do que ela faz e jogo dentro dessas pastas minhas, tá? Então eu pego onde você pôs, Fia, o link, onde você pôs os dados do plano. Ah, eu uso um software, Cláudia, para fazer. Beleza, dá o link aqui do software, dá o link da planilha, deixa eu ver como é que você faz. Aí eu vou nos meus drives e jogo todo esse link no 7.2. Quando vem o auditor da 14, já tá tudo lá. Quando vem o auditor da 9, já tá tudo lá, tal. E eu consolido tudo que é pendência de qualquer norma num documento com um nome muito criativo.
Olha o nome criativo que eu vou dar para vocês. Plano de Ação Geral do SGI. Vocês sentiram a criatividade do nome? É o PA do SGI. Gente, todo mundo deve para mim dentro desse negócio. Todo mundo deve para mim. Aí eu vou lá na fábrica, eu marco reunião com o Zezinho. Zezinho, vem cá, senta aqui, vamos conversar do PA do SGI. Eu filtro o Zezinho tem que me mostrar como é que estão as coisas. Então, toda ação de não conformidade, toda ação de melhoria, toda ação de risco, toda ação de auditoria, toda ação de órgão público, tudo que vocês imaginar está nesse bendito PA. Uma vez por mês, eu faço um parecer para todos esses gestores mostrando a evolução desse PA. Então, é assim que eu gerencio. Se alguém sumir com esse PA, eu vou ter que pagar resgate. Tá? Eu tenho uns 10 backup dele para vocês terem uma base, né? Porque morro de medo que alguém boicote o meu PA. Porque o povo vê eu entrando na área com o PA, já sabe que lá vem a mulher do follow-up, tá? Mas eu também tô cheia de coisa no meu nome lá, tá, gente? Tá? Mas faz parte, né? Então, eu organizo as ações tudo num lugar só e organizo o meu raciocínio em drives por requisitos da norma. Ai, precisa ser por requisito? Não. É o jeito que eu penso, tá? Você tem que organizar do jeito que você pensa. Beleza? E O, aí, Ber- Fer? o Bernardo pergunta: como você faz o casamento desses cuidados com a estrutura da organização para harmonizar a responsabilidade? Ah, muito bem. Esses cuidados, eles são determinados pelos gestores, tá? Então, a forma. Lembra que eu falei que levou um ano para desenhar isso aí, tá? Então, ele vai pegar o que as áreas já fazem, e todo o processo já está trabalhando na empresa. E todo o processo ele tem grupos de atividades e tarefas. Todas essas atividades e tarefas vão atender uma pancada de R. R é o quê? Requisito legal, requisito normativo, requisito contratual, requisito de cliente, requisito das outras partes interessadas, requisitos da comunidade, requisitos de banco, requisitos de associações de classe, ó, eu ia ficar 10 minutos falando desses requisitos. A gente pega todos esses requisitos, senta com o gestor do processo, pega a atividade dele, as tarefas e monta o cuidado em cima disso. Então, ele atende tudo o que diz respeito àquilo que ele já tem que cumprir. Então, todos os requisitos e diretrizes nascem de quem tem que cumprir. Daí ele vira um cuidado, tá? O cuidado, gente, ele é vivo também, tá? Ele não é um cuidado assim que eu possa falar engessado pro resto da vida. Esses degraus, eles vão sendo alimentados, beleza? A Lil fala assim: Cláudia, achei verdade quando você verbalizou o bendito plano de ação, o engajamento neste passo do PDCA da qualidade. Qual seria a sua super dica? Olha, é presença, tá, gente? Presença e fazer com que as pessoas sintam que elas são donas daquilo. Eu nunca defino uma ação para a pessoa sem ela me ajudar a escrever a ação, tá? Normalmente eu falo assim, ó, tem que ser feito tal coisa aqui, ó. Como que você quer fazer? Daí a pessoa me fala. Se eu vejo que faz sentido o que tem que ser feito com o que ela está falando, eu escrevo exatamente o que ela escreveu, porque saindo da cabeça dela a ação, ela tem mais valor do que saindo da minha, tá? Se ela fala uma coisa e eu vejo que não é tudo que precisa, aí eu falo, vamos complementar com isso por causa disso? Podemos incluir isso por causa disso? Veja o que eu estou vendo que você não está vendo. Eu preciso que você veja. Você tem que ver o que eu estou vendo, senão não vai fazer sentido essa ação para você, tá? Aí a gente lista a ação, ela negocia o prazo comigo, porque ela quer o prazo que ela quer, mas eu sei o prazo que o requisito tem que ser atendido. Daí eu falo, gente, esse prazo não vai rolar, tá? Precisamos puxar isso aí e tal. E normalmente a minha ideia, tá? Eu não sou assim, eu não fui sempre assim, tá? E nem sou legal como parece também, tá?
Eu sou da qualidade, gente. Se as pessoas gostarem de mim, eu tenho alguma coisa errada, tá? É o seguinte, numa outra ocasião, eu quebrava o pau quando não queria fazer o que tinha que fazer. Agora, agora eu estou estudando muito sobre neurociência da aprendizagem e eu estou usando o máximo da minha empatia, da minha maturidade, para a pessoa se sentir dona daquilo. Tá? Eu estou entendendo que essa nova ISO aí, quando ela traz aquele lance da cultura, da qualidade, que é uma coisa mega abstrata, não sei como os auditores vão auditar esse negócio aí. Eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar com esse negócio? Meu, cada um vai ter que ser dono do seu negócio, não vai rolar, tá? Não dá para impor cultura, gente. Os negros têm que sentir, tá? Então, eu vou entrar nessa linha aí, tá? E o único jeito de entrar nessa linha é fazê-los fazer o que tem que ser feito, tá? Por eles mesmos, tá? Galera, foi muito bom. Cláudia, maravilhosa palestra, maravilhoso esse tempo que você tirou para conversar. Infelizmente, acabou o tempo, a gente tem que ir para a próxima palestra, mas ó, qualquer Obrigado, dúvida gente. que vocês tiverem, quiserem conversar mais com a Cláudia, ela tá lá no grupo de WhatsApp, podem acionar ela lá ou pode te chamar qualquer coisa também no particular, né, Cláudia? Se quiserem conhecer melhor Pode seu sim. trabalho, fiquem à vontade. Cláudia, obrigada, minha querida, foi maravilhosa a apresentação. Amei ter Gente, você amei aqui. vocês aqui. Se Obrigadão. cuidem. Um Beijo, abraço, boa tchau. sexta. Tchau, queridos. Tchau, tchau.